A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da Assembleia de Deus, membros e congregados, Assembleia de Deus Tempo Central Juazeiro do Norte. Nós ministramos por algumas sextas-feiras aí abordando o tema do credo assembleiano, as crenças, né, das doutrinas bíblicas que nós observamos. E eu quero, nesta ocasião, trazer um complemento, né? Uma ajuda, né? Um entendimento complementar sobre uma das doutrinas que nós praticamos, que é muito importante no desenvolvimento da obra de Deus e da vida das pessoas. Eu quero convidá-los a ler comigo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe com a sua Bíblia aberta a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glórias ao Senhor. Meus amados, eu vou ministrar uma palavra baseada no texto que eu acabei de ler, com o tema: defenda-se dos que te condenam por causa da sua fidelidade. Qual é o tema? Defenda-se dos que te condenam por causa da tua fidelidade. O apóstolo Paulo, ele diz isso no versículo 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. E qual era o contexto desta condenação de pessoas em relação à pessoa do apóstolo Paulo e, por sua vez, também de Barnabé? Paulo era pastor missionário na cidade de Corinto, e os irmãos da igreja de Corinto, alguma parte desses irmãos, estava se negando a dar suporte, manutenção, né? Certamente fazendo censura ao apóstolo Paulo, no que diz respeito à questão de utilizar recursos da igreja para o suprimento das suas necessidades. E aí o apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui uma abordagem do porquê que ele exerce
tal função. Preste bem atenção. A Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra senão aquele que Deus escolheu como Arão. O ministério da palavra não é uma escolha humana, não é uma decisão humana, é uma escolha divina. Em relação a Paulo, não há dúvida, porque Paulo antes era Saulo de Tarso e era um perseguidor da igreja. Mas Deus pegou Paulo, colocou por terra, Paulo ficou cego, vocês sabem da história, e o Senhor disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Quem é Senhor? Se eu sou Jesus, a quem tu persegue? E duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o Senhor diz para Paulo o que é que ele deve fazer, e diz que Paulo é um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios. Aí o Paulo, quando está diante dos irmãos nessa contrariedade, ele faz a sua defesa. Ele faz ali a sua defesa. Ele diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor, eu não gerei vocês, não ganhei vocês. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Paulo estava dizendo: o meu trabalho tem resultado, o meu trabalho tem fruto. Vocês são abençoados, foram alcançados, são orientados, e eu fui um instrumento para a abertura desse trabalho, desta igreja aqui na cidade de Corinto, nas viagens missionárias. E diante disso, Paulo diz assim: esta é a minha defesa para os que me condenam. Meu amado, no que diz respeito à questão do exercício ministerial e da subvenção para isso, da manutenção para quem faz isso, há sempre uma condenação quase constante, sumária. E aí Paulo disse assim: esta é a minha defesa para os que me condenam. Quem é que condena? Você já certamente deve ter ouvido, né? Eu já fui censurado como pastor, os pastores são censurados. Os irmãos que são fiéis nas suas contribuições são censurados, chamados de tolos, né? de besta, de idiotas, de otários. São censurados, condenados. E quem é que nos condena? Paulo disse assim: esta é a minha defesa para os que me condenam. Quem é que nos condena a respeito disso? Em primeiro lugar, quem nos condena a respeito disso é o incrédulo, o infiel. A pessoa que não teve o encontro com Deus, a pessoa que não conhece o Senhor, que anda nos maus caminhos, o homem ímpio, maligno, que não conhece a Deus ainda, ele não compreende e condena o Paulo, o Barnabé, o Flávio, condena o Moisés, condena aquele que vive trabalhando para Deus e, portanto, vive do ministério, vive do altar. Mas condena também aqueles piedosos crentes que são fiéis, que levam suas contribuições de gratidão a Deus e de fidelidade. Mas olha o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. 55 diz assim, a palavra de Deus, o 55, o 1 e o 2. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Quem é esse povo que gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Quem é? A Bíblia vai dizer: é o ímpio, é o homem maligno, é aquela pessoa que não teme a Deus. Enquanto o incrédulo nos condena você que é fiel e contribui na obra de Deus, né? Por causa disto, ele gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão.
Ele gasta com a droga, ele gasta com o fumo, ele gasta com o motel, ele gasta com o adultério, ele gasta com as enfermidades provocadas por seus vícios, ele gasta com jogo, né? Que nós não fazemos porque somos convertidos. Mas ouça, nós não contribuímos para ter alguma coisa. Você não contribui para poder ter alguma coisa. A Bíblia diz que quando a gente vem para Deus, nós que estávamos com sede, quando a gente vem para Deus, ele diz assim: vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação é de graça, o dom espiritual é de graça, a capacidade de orar e receber, o cantar, o pregar, né? O interceder, os dons de Deus, a vida eterna, o perdão, a alegria do Espírito Santo, a saúde, a paz, tudo é de graça. Deus não nos cobra nada. Nós não precisamos ter dinheiro para poder ter estas coisas. Uma vez que nós vimos para o Senhor, quando nós antes gastávamos o nosso dinheiro com o que não era pão, o trabalho, não é? O nosso trabalho, o produto do nosso trabalho naquilo que não podia de fato satisfazer, hoje tendo tudo de graça, feliz, vivendo e comendo do bom e do melhor na presença do Senhor, nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós abençoamos a obra do Senhor, nós somos fiéis a Deus de acordo com a sua palavra. Bem, quem é que nos condena? O ímpio, o incrédulo, mas o religioso também nos condena. O desigrejado também nos condena. Aquele religioso que participa das reuniões, que frequenta, né? Alguns deles também nos condenam. O desigrejado condena-nos dizendo que não há necessidade de igreja, de templo, de pastor. Eles dizem assim, o religioso, ele diz assim: eu vou dar minha contribuição a quem eu julgar que tem a necessidade. A uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada. Aí eu lembro-me de Mateus, no capítulo 19, versículo 21, que um homem religioso chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço, eu pratico desde a minha mocidade, mas me falta alguma coisa. Aí Jesus disse para ele: pois se você quer ser perfeito, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você então vem e segue-me, e você vai receber um tesouro no céu. O camarada, que era religioso, ele imediatamente abandonou a Jesus e não recebeu nem a vida eterna e nem a perfeição, porque estava apegado aos seus bens materiais. E aí o religioso, ele também nos condena. Ele diz: não tem necessidade. A igreja não tem necessidade, o ministério pastoral não tem necessidade, não precisa nem ter templo. Ele é religioso, ele é desigrejado e ele nos condena. Nos condena. Mas a Bíblia diz, e tem uma doutrina acerca disso. Veja só, Jesus disse para um religioso chamado Judas, quando Judas achou ruim que aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro e derramou o perfume sobre Jesus, disse: ele podia dar aos pobres. Jesus disse: essa mulher me fez uma boa obra, mas os pobres vocês sempre tendes e poderão serem favoráveis, misericórdia com eles, sempre. E qual é a orientação que a Bíblia diz a respeito disso? No Salmo de número 112, versículo 9, diz que quem socorre ao pobre é assim: é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 7, diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre,
e ele lhe pagará o seu benefício. Deus não é contra, muito pelo contrário, nos estimula a nós sermos benevolentes e socorrermos o necessitado, porque é melhor dar do que receber. É melhor ter para dar do que ter a necessidade de receber. Mas uma coisa não anula a outra. O apóstolo Paulo estava exercendo o ministério pastoral e, como tal, a igreja precisava supri-lo e a manutenção da obra de Deus. Quem mais nos condena, além do ímpio, do religioso? Pior é o crente que é crente, mas é carnal. Ele está na igreja, ele participa, ele toma a Santa Ceia, ele canta no conjunto, ele às vezes é do ministério, mas é carnal. Ele condena. E quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele disse que na igreja de Coríntio havia crentes carnais. E por isso é que ele estava sofrendo esta acusação e esta condenação. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 1, Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, pois ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então um crente carnal, ele tem dificuldade de compreender a doutrina da contribuição, a necessidade da obra, de ter a fidelidade do crente. E ele condena o pastor, ele condena o líder, e ele condena aqueles crentes espirituais, piedosos, temente a Deus e obedientes, que não abandonam a obra de Deus. Então esses são aqueles que nos condenam. Agora, como pastor, assim como Paulo recebia a condenação, inclusive dos irmãos, eu também sofro. Só que não sofro só eu, sofre você também. Como crente, você também é censurado quando você leva uma oferta para a igreja. Alguém diz, é um tolo, é um familiar, é um vizinho, é um amigo, um colega, é um marido, é uma esposa, é um filho, é um pai. Mas Paulo diz, esta é a minha defesa para os que me condenam. E Paulo usa, meus irmãos, acerca desta temática, uma argumentação poderosíssima, contundente, convincente. Deixe eu lhe dizer, acompanhe comigo esta argumentação. No versículo 7, ele argumenta dizendo, trazendo três perguntas. Ele diz, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Como é que a pessoa trabalha e não é assistido? Toda pessoa que trabalha, que exerce um trabalho, deve ser recompensado pelo seu trabalho. E ele usa essa argumentação. Como Paulo, ele deixou sua terra, família, emprego, trabalho, e foi fazer a obra missionária. Ele disse, só eu não tenho o direito de deixar de trabalhar no mundo secular, na profissão secular, para cuidar do altar, para cuidar, e quem trabalha não tem o direito de receber. A primeira argumentação. A segunda argumentação do apóstolo Paulo está no versículo 8. Ele diz, digo eu isso segundo os homens, ou não diz também a lei o mesmo? A argumentação é que não é uma coisa de homem. Contribuição, manutenção da obra de Deus, fidelidade dos crentes, não é uma coisa de homens. É o que está escrito na palavra. E ele argumentou isso dizendo, é o que está escrito na palavra. E aí ele traz a terceira argumentação. É a argumentação da normatização,
está escrito na lei. Ele vai dizer isso no versículo de número 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ele disse, está escrito na lei de Moisés. E olha aqui, acerca disto, isto nunca foi abolido. Este princípio de manutenção da obra de Deus, do cuidado com quem trabalha na obra de Deus, nunca foi abolido. A quarta argumentação está no versículo 10, que é a questão da esperança. Ele diz, ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. É a esperança. E a quinta argumentação está no versículo 11, que é a coerência da justiça. Ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Ele estava dizendo, ora, se o meu trabalho é abençoar vocês com a oração, com a pregação, com o ensino, com a orientação, com o jejum, com a prática da vida piedosa, abençoando atenciosamente a vida de vocês. Não é justo que de vocês a gente receba as coisas materiais? Esta era a quinta argumentação. A sexta argumentação está relacionada com a questão da acepção de pessoas, porque aqueles irmãos, eles eram a favor de um, mas era contra outro. Ele diz assim, no versículo 12, se outros participam deste poder, sobre vós, por que não mais justamente nós? Eles concordavam que determinado obreiro pudesse ser assistido, mas era contra que o apóstolo Paulo fosse. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago capítulo 2, versículo 1. Deus não faz acepção de pessoas. E aí Paulo diz assim, olha meus irmãos, nós suportamos. O apóstolo Paulo, ele suportou esta contrariedade dos irmãos, mas não ficou sem assistência, porque outras igrejas missionárias davam o mantimento ao apóstolo Paulo. E a última argumentação do apóstolo Paulo é apontando o modelo correto. O modelo correto. Qual é o modelo correto acerca desta temática? Aí ele diz, nos versículos de número 13 e 14, ele diz assim, vocês não sabem que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor Jesus, que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Vou ler novamente. Versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Você lembra que Jesus, quando mandou os apóstolos ir, ele disse, digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Este é o modelo correto. E Paulo fez esta defesa com esta poderosa argumentação. Agora, olhe para cá, meu irmão, presta atenção. Não perca isso que eu vou dizer agora. Então, a obra de Deus tem a manutenção do ministério. Agora, olhe para mim. De onde vem o recurso? De onde vem o recurso, o dinheiro, para a subvenção, a manutenção dos que são levantados, escolhidos por Deus para a obra do ministério, para a obra de Deus crescer e prosperar? Veja como a obra de Deus na vida de Paulo cresceu. Permita-me dizer, sou pastor há 18 anos no Juazeiro, fui pastor 6 anos e 6 meses na cidade do Cedro. Veja o que aconteceu lá.
uma congregação, uma igreja de 3 congregações, em 6 anos, 20 congregações. Olha o que aconteceu no Juazeiro, uma igreja de 14 congregações, hoje 36 e mais 3 outros campos desmembrados, vários obreiros gerados e enviados para o ministério pastoral. Cresceu, prosperou. E de onde é que vem o recurso? Você tem que ter a manutenção e o sustento da obra de Deus. De onde é que vem o recurso? Eu vou lhe dizer. Vem da contribuição dos crentes fiéis, dos crentes espirituais, sadios e que estão em condição de fazê-lo porque recebeu de Deus alguma coisa. A oferta e o dízimo é para quem recebeu de Deus alguma coisa. O rei Davi disse: eu não posso dar para a obra de Deus, portanto para Deus, sem que primeiro eu tenha recebido do Senhor. Se você recebeu alguma coisa, você recebeu do Senhor, porque dele é tudo. Todo o poder é dele, a riqueza é dele, os bens são dele, tudo é dele. E se eu e você recebemos, então nós temos condição de cumprir o que Deus determinou. Olha só, a questão do dízimo, a 10ª parte, que é uma discussão para muitas pessoas, principalmente os que são religiosos, incrédulos, os incrédulos, religiosos, desigrejados e alguns crentes carnais. O dízimo, a doutrina do dízimo, não está restrita à lei. A lei, como eu disse, apenas normatizou e nunca aboliu. Nós vemos a prática do dízimo antes da lei, num período chamado de pré-graça. Antes da graça, porque a graça de Deus estava ainda em mistério. Abraão é o pai da fé, e o Abraão, em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, eu quero ler com você, Gênesis 14, versículo 20, veja bem o que diz a palavra de Deus, em Gênesis 14, e versículo de número 20, deixa eu encontrar esse texto aqui. Veja só. Eu quero ler do versículo 18 ao 20. Preste muito bem atenção. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E para você entender isto, Salém significa paz. E ele trouxe, sabe o quê? Pão e vinho. E o que é o pão e o vinho para nós? No nosso culto, na nossa comunhão, no nosso culto principal, como igreja, como crente, é o pão e o vinho da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus em representação. Então, era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, um tipo de Cristo. E o Abrão, ele entrega o dízimo de tudo ao sacerdote, a um tipo de Cristo. Isso num tempo antes da lei, que eu chamo de pré-graça, antes da graça. Meus amados, e o dízimo na lei? Deuteronômio, capítulo de número 10, Deuteronômio, capítulo de número 10, acompanhe comigo, versículo de número 9, está dito assim, no versículo 8 e 9, diz assim: no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. E aí, a Bíblia mostra que das tribos de Israel, a tribo de Levi, que é a tribo de Moisés, de Arão,
Eles não receberam possessão de terra para poder cuidar do sacerdócio, para cuidar do sagrado do templo, né? E eles então recebiam dízimos e ofertas de todas as demais tribos para a manutenção da obra de Deus, tanto do ministério pessoal das pessoas que viviam do altar, como da obra de Deus como todo. E na graça, passou a lei. Você já deve ter escutado alguém dizer, tentando, acusando, condenando, que o dízimo era da lei, que o dízimo era da lei. Por favor, se era da lei e não é da graça, por que que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja de Corinto que ele ganhou para Jesus, que ele formou, que ele fundou, ensinou, doutrinou, batizou? Por que é que ele está ensinando e dizendo, vocês não sabem que está escrito assim na lei? Não foi assim que Deus ordenou? Como é que alguém aceita a ideia de que a prática do dízimo e da oferta para a manutenção da obra do ministério, do obreiro, da manutenção da casa de Deus, do templo e das coisas referentes a isso, é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei? Se o apóstolo Paulo, ele está trazendo esta argumentação no capítulo 9 de 1 Coríntios, dizendo isto tudo que nós já falamos aqui. Não. Eu quero lhe dizer que o fundamento não sofreu nenhuma alteração. O que Deus estabeleceu desde o começo para cá, no que diz respeito a esta temática, não sofreu nenhuma alteração. Não. A lei apenas normatizou e tornou claro e não pode ser revogada. Ela é a prática da manutenção da obra de Deus. Olha o que diz o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor diz através do profeta, traga os dízimos. E o Senhor fala sobre isso e sobre as ofertas quando diz assim, roubará o homem a Deus, versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tragam para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois vocês façam prova de mim. Isso nunca mudou. Isso nunca mudou, nunca foi alterado, sempre será assim. A manutenção na casa de Deus. Agora, por favor, eu estou finalizando essa mensagem, pensem comigo. Paulo foi o mensageiro de Deus para estabelecer uma igreja cristã na cidade de Corinto, na Grécia. Quando ele chegou ali, não tinha um único crente. E aí ele chegou lá, e ele ganhou o primeiro crente, o segundo crente, o terceiro e tal. E formou uma igreja. Como é que é o processo de igreja, de reino de Deus? Como é que é? Quem é o canal? Não é uma pessoa. Lembra que Jesus disse, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura? Alguém tem que ir. E quem é que vai? Quem Deus escolheu. E essa pessoa que vai, quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar dessa pessoa, em primeiro lugar, é a igreja que está enviando. Depois essa pessoa vai se manter com a igreja que vai ser formada. Mas escute, olhe para cá. A manutenção da minha... Olhe para cá. Você já viu como é que nasce uma igreja? Você acha que uma igreja nasce dessa maneira? Tem um lugar, uma vila, uma aldeia, uma cidade que não tem nenhum crente. Uma igreja que já existe em outro lugar. Vai lá e constrói uma casa, um templo, sem ter uma pessoa para congregar? Não. Ele manda uma família, manda um pregador. É primeiro o obreiro. O recurso de uma igreja mantém em primeiro lugar
o obreiro, o ministro. Paulo disse que foi assim que Deus determinou que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí um obreiro missionário, ele começa, ele ganha uma alma, 2, 3, 15, enche a casa de uma pessoa, não tem mais como congregar naquela casa, compra-se um terreno, constrói-se um templo, um salão, uma casa maior, congrega ali, aí a casa, a gente diz que é a casa de Deus, a gente consagra para ser assim, aí a gente tem que manter, né, pagamento de impostos, pagamento de água, de luz, a manutenção da tinta, do teto, do piso, do banco, do som. Não é assim? É assim a obra de Deus. É o ministro, é a casa que tem que ser edificada, que precisa ser mantida, e também o dinheiro da fidelidade dos crentes é para socorrer e ajudar o necessitado. O necessitado. À luz da Bíblia. Quero finalizar trazendo esse tema sobre o dinheiro para a ajuda do necessitado. O ministro, o que anuncia o evangelho, a manutenção da casa de Deus, a obra como todo e a parte de natureza de liberalidade social, de socorro ao necessitado. Qual é a recomendação bíblica? Veja só, eu quero que você abra aí, eu estou finalizando, mas abra aí o texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Esse mesmo apóstolo Paulo ensinando sobre essa questão. Ele diz assim, no versículo de número 3, abriu? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Ele diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Como é que nós vamos entender o que é esta honra? Quando a gente lê os textos seguintes, nós vamos entender que é socorra, atenda financeiramente nas necessidades das viúvas que verdadeiramente são viúvas. Eu vou continuar a leitura. Capítulo 5, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que se uma viúva tem filhos e tem netos, a responsabilidade de socorrer, de cuidar desta viúva é da família, é dos filhos e dos netos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário para ser morto, e a sua mãe estava ali ao pé da cruz, e o seu pai não estava, José, porque ele já era falecido e Maria era viúva, e quem cuidava de Maria era Jesus, e agora Jesus ia ser morto. Aí Jesus chama João e diz assim, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava passando para João a responsabilidade de cuidar, de honrar a sua mãe, a Maria, porque este é o padrão. E eu estou me referindo a uma época que não havia previdência, que não havia política pública para socorrer uma pessoa que chegou à sua idade. E aí diz assim, esta é uma responsabilidade dos filhos e dos netos. Versículo 5 diz, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aí o versículo 8, preste bem atenção. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Cada família tinha a responsabilidade de cuidar dos necessitados da sua família. Mas escute,
qual é a orientação que o apóstolo dá a respeito de honrar, de socorrer financeiramente com ajudas às viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ele diz assim, versículo 9: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então, está aqui uma recomendação bíblica do dever da igreja, com a renda da igreja, com a fidelidade dos crentes espirituais, de socorrer uma pessoa carente naqueles dias, era com todos estes requisitos aqui. Uma viúva, verdadeiramente viúva, de 60 anos para frente, que tivesse sido mulher de um só marido, né? Que tivesse tido bom testemunho, boas obras, que criou os filhos, que exercitou hospitalidade, que lavou o pé aos crentes, aos santos, socorreu os aflitos, uma pessoa de boas obras. Aí a igreja tem a responsabilidade de cuidar. Para finalizar, a questão do pobre. Jesus disse, os pobres sempre tereis. Eu quero trazer aqui alguns textos e finalizo. Atos, capítulo 2, versículo 45. Acompanhe, por favor, é muito importante. Atos, capítulo 2, versículo 45. Veja bem, o versículo de número 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. A igreja primitiva, logo após a subida de Jesus para o céu, a descida do Espírito Santo, a conversão dos primeiros crentes, os crentes, eles viviam em comunidade, vendiam tudo, vendiam propriedade, repartiu com todos e não tinha uma única pessoa que tivesse necessidade. Foi assim. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34. Olha o que diz a palavra do Senhor naqueles dias. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Você conhece alguma igreja hoje que faz isso? Você conhece alguma igreja hoje que faz isso aqui? Que os crentes vendem tudo que tem e entrega aos apóstolos ou ao pastor e ele reparte para todos de uma igual forma e todos vivem com aquela mesma quantidade? Você conhece? Não existe. E eu vou lhe dizer por que não existe. Porque não foi assim que Jesus mandou. Não foi assim que Jesus mandou. Jesus falou uma única vez sobre isso para uma pessoa orgulhosa que amava tantos bens materiais e queria a salvação. Jesus disse, pois vai, se você quer ser perfeito, vende tudo que tem. Mas Jesus nunca disse isso para mais ninguém. Não era esse modelo. E por que eles praticaram isso? Pela inocência e pelo momento. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Estou terminando, você não pode perder isso. A igreja primitiva, os crentes daqueles dias, eles tinham certeza absoluta que Jesus voltaria naqueles dias. O Jesus que fora morto na cruz, que ressuscitara vencendo a morte, que subira aos céus,
oculto numa nuvem, cujos anjos disseram: esse Jesus que vocês viram ir para o céu, vocês vão vê-los voltar da mesma forma como foram. Então, os apóstolos e os cristãos, eles achavam que Jesus voltaria nos seus dias. E se Jesus voltasse nos seus dias, eles não tinham necessidade de permanecer com suas heranças, com suas propriedades, com seu gado. Eles repartiram e passaram a viver em comunidade. Ouça-me. De vez em quando surgiu na história da humanidade um grupo de pessoas que disseram: Jesus vem no ano tal, no dia tal. O que fizeram as pessoas daquele credo? Venderam suas propriedades e foram morar em uma comunidade. E Jesus não veio, porque Jesus não disse que é assim. E as pessoas, algumas delas se suicidaram. Algumas delas, houve mortes, você deve saber disso. Porque eles se frustraram com o fato de Jesus não ter vindo. Essa prática, ela logo cessou na igreja primitiva. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler no versículo 29. Deixe-me dizer aqui o versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Aonde é que a igreja vivia em comunidade, não faltava nada para nenhum deles? Em Jerusalém. Os apóstolos recebiam as vendas de todos os bens, não eram por orgulho, por aproveitar-se das pessoas, não. Era porque eles tinham a convicção de que Jesus vinha naqueles dias e eles não tinham nada que fosse seu próprio, meu carro, minha propriedade. Não, viviam em comum, porque eles iam deixar esse mundo. É assim que eles pensavam. E aí não veio Jesus nos seus dias, e ainda não veio, mas virá. E aí veja só, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que é que aconteceu? Fome na Judéia, fome em Jerusalém, dificuldade, escassez, necessidade. E na Antioquia, os crentes, vivendo uma condição melhor, levantavam ofertas e mandavam para os necessitados. Então a igreja pratica isto, o socorro aos necessitados. Aos necessitados. Eu não conheço necessitado que queira continuar sendo necessitado, mas há um tempo de necessidade e a igreja socorre com a fidelidade dos crentes, com as suas ofertas e com os seus dízimos. Eu quero concluir essa ministração. Este é o modelo. Esta é uma vontade de Deus. A obra de Deus, ela é mantida, não é por governos, nem federal, nem estadual, nem municipal, nem por empresas. A obra de Deus, o reino de Deus, que envolve o ministério, que envolve a manutenção do templo, o cuidado e o socorro com os necessitados, é fruto da fidelidade dos crentes espirituais, sadios, que estão esperando Jesus voltar, que não foram orientados a vender nada do que têm. Bastam que sejam fiéis, devolvendo ao Senhor o seu dízimo e ofertando conforme Deus ordenou e conforme a sua prosperidade. Não seja um incrédulo, não seja um infiel, não seja um religioso, não seja um desigrejado e nem seja um crente carnal. Seja um crente espiritual obediente e Deus continuará abençoando a sua vida. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.